Abra, por favor, o Evangelho em Josué, no capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Faremos a leitura do versículo de número 5. E dando continuidade, dando sequência à nossa série de mensagens acerca de chaves que abrem portas, eu quero que você receba através dessa palavra do Espírito de Deus essa chave, que é uma chave muito importante, muito fundamental. A chave de hoje é a santificação. Amém? Se você não viver em santidade, se você não procurar viver em santidade, não há como Deus te abrir portas, não há como Deus te abençoar. Josué 3, versículo 5. Quem achou, diga amém. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém, igreja? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem quer viver portas abertas e as maravilhas de Deus? Essa chave é fundamental. Santidade. Você já aprendeu, e não custa nada repetir, que santo significa separado. Ou seja, viver em santidade, em santificação, é viver separado. Separado de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que nos mancha. Em resumo, separado de tudo aquilo que nos faz pecar. Eu posso orar, eu posso fazer a campanha, eu posso ter muita fé, eu posso estar na igreja, e eu posso crer de todo o meu coração e de toda a minha alma que portas irão se abrir na minha vida. Porém, se não houver santidade, se não houver santificação, Deus não vai te abençoar. Porque se Deus abençoasse, Ele estaria indo contra os seus princípios, contra a sua palavra, e você sabe muito bem que Deus não trabalha assim. Josué está deixando bem claro: amanhã Deus vai fazer maravilhas. Amém, igreja? Mas antes, vamos nos santificar. Se ainda tem algo na sua vida que você tem que se separar, que você tem que deixar de lado, hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o momento. Amém? Você crê nessa palavra? Eu vou ler esse versículo e você lê comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. Disse Josué também ao povo: santificai-vos. Digam, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você crê nessa palavra? Toma posse dela. Então vamos desocupar as mãos, igreja, e vamos dar para o Senhor Jesus, que é a própria palavra, a melhor e mais linda salva de palmas que o Rio Grande do Sul, que Porto Alegre já possa ter dado para a palavra de Deus. Quem me ouve pela rádio, quem me assiste pela internet, junte-se a nós, junte-se ao povo gaúcho e glorifique a Deus conosco. Pai bendito e Deus amado, receba os aplausos, receba o louvor, e sobre cada um derrama graça, virtude e poder. A palavra vai ser pregada agora. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remove todos os impedimentos, não deixa nada atrapalhar. Envia a tua palavra hoje com unção, poder e autoridade.
e que essa palavra vá santificando o teu povo, produzindo resultado e abrindo portas na vida daquele que crer. Em nome de Jesus, diga amém, Senhor. Sente-se, por favor. Certa vez Deus disse a Moisés: diga ao meu povo que se santifiquem, que sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Viver em santidade não é fácil. Pecar, todos pecam. Errar, todos erram. Falhar, todos falham. E infelizmente, diariamente. Eu costumo dizer que se pecássemos uma única vez ao dia, no mês de 30 dias, teríamos apenas 30 pecados no mês. E já que esse ano é um ano bissexto, de 366 dias, teríamos apenas 366 pecados. Parece muito, quem concorda que é muito, mas eu garanto que nós pecamos muito mais do que isso ao decorrer de todo um ano. Então não é fácil ser santo como Deus quer que sejamos, mas nós não podemos usar isso como desculpa e viver uma vida contaminosa, uma vida errada, uma vida fora dos princípios bíblicos. A gente pode encontrar na Bíblia muitos textos, muitos versículos para aprendermos mais acerca da santidade. Mas eu estava lendo essa semana, mais precisamente quarta-feira à tarde, o texto de Tiago, capítulo 4. E nesse texto eu queria falar com você como podemos nos santificar e receber mais essa chave. Tiago capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Assim que você achar, diga amém. Eu estava lendo esse texto e eu li até o versículo 12. E eu encontrei aqui pelo menos 7 ações que nós devemos tomar para buscar essa santificação. Lembrando que a palavra diz no Novo Testamento que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus, ou seja, a principal porta que nós temos que passar não irá se abrir. Tiago 4, versículo 1, quem achou, diga amém. Está escrito: donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, ou seja, dos vossos prazeres, ou dos prazeres da carne. Como se santificar? Primeiro, diga comigo: vencendo os prazeres da carne. Paulo diz aos Gálatas que nós estamos em uma frequente luta, em uma frequente batalha. A batalha entre a carne e o Espírito. Quando o Espírito vence, glória a Deus. Amém. Você permanece em santidade, em santificação. Agora, quando a carne vence, você deixa de se santificar, você peca, porque a vontade da carne nos faz pecar contra Deus. É importante sempre nós pararmos um pouco e refletirmos acerca desse assunto. Se a vontade da carne em nós, ela prevalece a vontade do Espírito. Porque quando eu ando na carne, eu vivo no pecado. E quando eu vivo no pecado,
eu não vivo em santidade. Sem santidade não verei a Deus, e sem santidade não posso exigir e muito menos esperar que Deus venha me abençoar. Eu aprendi, pessoal, que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, e por elas não somos consumidos. Quem já leu isso na Bíblia? E isso aconteceu hoje. As misericórdias. Mas não quer dizer que pelo fato das misericórdias do Senhor, mais uma vez na manhã de hoje, estejam renovadas em nosso favor, que nós não tenhamos que vencer essa batalha contra a carne e apenas viver debaixo dessa palavra que diz que Deus é misericordioso para comigo. Eu tenho que lutar. Eu quero que você reflita, pare para pensar se o comportamento que você tem tido, ou seja, se o teu comportamento diariamente é um comportamento carnal, se as tuas palavras, ou seja, se as coisas que você fala são coisas carnais, se os teus pensamentos são pensamentos carnais, se o que você sente é um sentimento carnal, ou seja, se você tem sido uma pessoa carnal, ou se você tem procurado se santificar diariamente. E sabe por que eu falo isso? Porque é uma guerra verdadeiramente, como diz o apóstolo Paulo, é uma batalha. O Espírito não quer pecar, o Espírito não quer pensar isso, o Espírito não quer falar desse modo. O Espírito não quer que você haja, se comporte dessa maneira. Mas a carne, ela também tem essa força que muitas vezes vence o Espírito. Aí daqui a pouco você está pensando tudo que não deve pensar. Daqui a pouco você está falando o que não deve falar. Daqui a pouco você está agindo como você muito bem sabe que não deve agir. E de repente você acorda, você desperta e você pensa, poxa, por que eu fiz isso? Poxa, mas por que eu estou pensando isso? Já aconteceu, não já? De repente despertou aqui, você recebeu ali um choque espiritual, se assim podemos dizer. Aí você repreende na hora, por que eu estou pensando essas coisas? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu fiz isso? Aí você repreende, você se arrepende, você pede perdão e diga glória a Deus por isso. Amém? Porque no dia que você não sentir nada por pensar, por falar ou por agir na carne, é sinal que você está totalmente carnal e que o Espírito de Deus não tem mais, eu não vou dizer poder, porque o Espírito de Deus tem poder, mas o Espírito de Deus já não age mais na tua vida como um dia agiu, porque você tratou de fazer isso. Não é o Espírito Santo que se afasta de nós, é as impurezas, é o pecado que faz com que o Espírito Santo venha se distanciar. Quem está compreendendo, diga amém. Continua a leitura, versículo de número 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Vamos lá. Cobiça, inveja e motivações erradas, nesses dois versículos para a gente aprender. A cobiça, a inveja e a motivação errada. Se você parar para analisar o teor das palavras que Tiago escreveu, ele fala de combate, ele fala de guerra. Ele diz assim, vocês combatem, vocês guerreiam, vocês lutam para alcançar aquilo que querem. E tem muita gente lutando para prosperar, tem muita gente guerreando para vencer, tem muita gente se entregando afinco para que as portas venham se abrir. Mas muitas vezes motivado pelos prazeres da carne, por cobiça ou por unicamente inveja.
Outro dia eu ouvi um testemunho e eu achei muito interessante, quero compartilhar com você. Uma senhora contou que de todos os irmãos, e ela tinha vários, a única que não havia conseguido uma casa própria era ela. Todos os irmãos cresceram, estudaram, como também ela estudou, se formaram, como também ela se formou, casaram, como também ela casou, e foram cada um viver a vida, saíram da casa dos pais e foram prosperando, conquistando seus sonhos, projetos de vidas, e todos, sem exceção, com exceção dela, é lógico, conseguiram a casa própria. Menos ela, a única que vivia de aluguel. E aí, nesse tempo, ela conhece a palavra, e ela passa a servir a Deus. Só que quando ela iria orar para falar acerca desse assunto com Deus, o pedido que ela fazia era justamente deste modo: Senhor, eu não aceito que todos os meus irmãos tenham e eu não. Eu tenho que mostrar para os meus pais, eu tenho que mostrar para os meus irmãos, eu tenho que mostrar para a minha família que eu também sou capaz de ter algo que é meu, de conquistar algo meu. E ela foi clara ao dizer que tinha inveja, a princípio, do que os irmãos possuíam. Por que só eu não tenho? Por que o meu irmão tem a casa deste modo? Por que a minha irmã tem um apartamento desse modo e eu não? Senhor, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E ela começou a cobiçar o que a família tinha, a invejar o que os irmãos tinham, e na hora de pedir, a motivação dela era essa, para mostrar que ela também era capaz. Está dando para entender o que eu estou dizendo, pessoal? E ela passou anos fazendo campanha, vindo na igreja, e não conseguiu. Até o dia que ela entendeu que não era por cobiça ou por inveja, e nem pelo motivo que ela estava pedindo. E quando ela retirou tudo isso do coração e pediu a tão sonhada casa própria, para que o nome do Senhor fosse glorificado, as coisas começaram a mudar na vida dela. Para resumir, porque o depoimento é longo, hoje ela não tem apenas uma casa. Além de uma casa grande, ela adquiriu um apartamento, automóveis, isso mesmo no plural, e hoje ela é dona do próprio negócio. Detalhe: a irmã mais próspera de toda aquela família. Está entendendo, pessoal? Cobiça, inveja e motivação errada não abre portas, porque o versículo 3 no final diz, para o gastardes em vossos deleites, ao seu mero prazer, a sua mera vontade. Eu já falei isso aqui outro dia. Presta bastante atenção à motivação do pedido. Por que você está pedindo isso a Deus? E ainda que tu queiras esconder não falando, Deus vai olhar para a intenção do teu coração, e Deus sempre saberá por que tu está pedindo para essa porta se abrir. Amém, pessoal? Peça tudo para a glória de Deus. Peça tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você vê que alguém está prosperando, não tenha inveja. O que é teu, o que é dele, amém? Apenas olhe aquilo como exemplo, como espelho. Se aquela pessoa chegou, eu também vou chegar, para a glória de Deus lá chegarei. Quem está entendendo? Não seja uma pessoa cobiçosa, não cobice. Creia que o que é seu, e a porta que Deus tem para abrir para você, Ele abrirá, e quando essa porta se abrir, grandes coisas você viverá e tomará posse na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe pela fé, diga glória a Deus. Diga eu creio. Diga louvado seja o nome do Senhor. Olá, versículo 4.
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Terceira coisa, vença o mundanismo que porventura ainda possa fazer parte da sua vida. Tire o mundo de dentro da sua casa, tire o mundo de dentro da sua empresa, do seu negócio, tire o mundo de dentro de você. Você não faz mais parte do mundo. O mundo não pode ter mais nenhum tipo de influência nas suas ações, no seu comportamento, na sua vida com Deus. Porque olha o versículo 4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A igreja está muito moderna, mas a palavra de Deus, ela não mudou. Ela é atual, e sempre ela será atual para a era que nós estamos vivendo e que os nossos antepassados viveram. A Bíblia foi atual no ano 1000, a Bíblia ela foi atual no ano 2000, a Bíblia é atual no ano 2024, vai ser no ano 2050 se Jesus não voltar, mas ela não é moderna. Quem entende a diferença? A Bíblia ela não se modernizou, as igrejas sim. A desculpa é ganhar mais pessoas, né? Trazer mais pessoas para a igreja, afinal de contas, o evangelho não é mais o mesmo de 100 anos atrás. Pelo contrário, é a mesma coisa. São as pessoas que estão mudando a maneira de evangelizar, a maneira de pregar e a maneira de fazer a obra. E se os líderes, pega essa visão, são pessoas que permitem com que o mundo esteja em suas vidas e nas igrejas no qual dirigem, é lógico que a igreja vai ficar mundana. A igreja vai ficar mundana na maneira de falar, na maneira de se vestir. A igreja vai ficar mundana na maneira de se comportar. E como não há hoje mais um certo rigor como tinha antes, tudo pode, tudo é aceito, afinal de contas, Deus é amor. As pessoas elas acabam se enganando altamente nessa questão. Tire o mundo de dentro da sua casa. O que você fazia antes e que era mundano, hoje não compete mais você fazer. Tire o mundo de dentro do seu quarto. Tire o mundo de dentro do seu coração. Tire o mundo de dentro da sua vida. Não há como servir dois senhores. Amém, igreja? Amém, igreja? Da mesma fonte não dá para sair água doce e água amarga. Se você serve a Deus, as coisas do mundo têm que ficar de fora. Em outro lugar, um moço convidou a pastora e eu para almoçar na sua casa. De repente ele sai com uma lata de cerveja, sem álcool, mas de cerveja. Ele me perguntou, eu não sou de criar problema, polêmica, e nem de discussão. Quer beber, bebe. Amém? Eu prefiro não. Quem entende? Porque, ainda que não tenha o álcool, tem o cheiro, o aroma e o sabor. De certo modo ele está lembrando do cheiro e do sabor e está sentindo falta. E está sentindo falta do ambiente no qual ele vivia
quando tomava a cerveja com álcool. Quem compreende o que eu estou dizendo? Amém, pessoal? Não tem álcool, mas continua gostando do aroma, do sabor. E você sabe que se tem uma coisa que nos leva a lugares que antes estávamos, ou seja, a relembrar momentos que vivemos no passado, é o cheiro, é o aroma. Sente um cheiro de um perfume que tu volta 50 anos, sim ou não? Tu se sente naquele lugar, é capaz de tu sentir a mesma sensação que tu sentiu no dia, sim ou não? É o que eu penso. É igual a questão da música, eu já falei aqui várias vezes. Já fui mais radical, hoje nem tanto. Se não te influencia, se não tem poder em você, tudo bem. É lícito, não tem nenhum versículo condenando música na Bíblia, né? Mas Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem entende isso? É uma questão de você ter novas prioridades. Porque alguns, realmente a música, você pode ouvir, você pode até cantar, mas olha, isso não vai te abalar nada na tua vida com Deus. Outros não. Outros vão começar a lembrar daquilo que a música está te fazendo lembrar. Porque se o aroma te faz voltar ao passado, a música também faz. Sim ou não? E aí, você quer ouvir uma, quer ouvir duas, quer ouvir três, daqui a pouco você está ouvindo com frequência, o louvor vai ficando de lado, a adoração vai ficando de lado, e você começa a focar em coisas que não vão edificar a sua vida com Deus. Aprenda e guarde essa frase. Diga comigo, o que não edifica, destrói. O que não edifica, destrói. É lícito, mas não convém. Entende? É lícito, mas não convém. Versículo de número 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. 4, vamos falar um pouquinho do orgulho, ou da soberba. Vença o orgulho, se ainda há algum tipo de orgulho dentro de você. E vença também a soberba, se há algum tipo de soberba no seu coração. Lembre-se do que fala em Provérbios. Antes de um homem caído, destruído, havia um homem soberbo. Por quê? Porque a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Então, antes de um homem, e aqui eu falo do gênero, antes de uma pessoa caída, destruída no chão, havia uma pessoa soberba. E eu vejo que ainda hoje há muitas pessoas na presença de Deus que são soberbas, que são orgulhosas e que precisam vencer o orgulho, vencer a soberba, porque é um pecado altamente destrutivo. É algo que destrói a vida da pessoa, que isola a pessoa e que atrapalha muito o relacionamento dela com Deus. Tem pessoas que, mesmo sendo cristãs, ainda se comportam de uma forma muito, muito, muito soberba. Em todas as esferas da obra. Até na obra de Deus. Por exemplo, tem pastor que, se possível for,
ele não pisava no chão. Talvez você já conheceu um assim, né? Tem pastor que não é qualquer coisa que veste, não é qualquer coisa que come. Tem que ser carregado. Parece uma criança, tem que ser bajulado. E com uma soberba que parece que, depois de Cristo, ele é a pessoa mais importante para Deus. Tem pessoas que, porque conseguir alguma coisa, se acham superiores e melhores do que as outras. Porque tem um pouco mais do que o outro, porque é um pouco mais do que o outro, né? E às vezes até por questão de região que mora. Porque o meu bairro é o melhor bairro da cidade. Porque a minha cidade, comparada às outras cidades que eu vejo por aí afora, porque o meu estado, e aí até por conta disso a pessoa age com soberba. Só que a soberba, ela precede a ruína. Antes de uma pessoa arruinada, havia uma pessoa soberba. Não deixa a soberba te dominar, te vencer. Amém, gente? Seja humilde. Versículo 7 em diante. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele o que, gente? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Aqui tem muitas coisas, vamos pontuar. Não adianta só resistir ao diabo, tem que se sujeitar a Deus. Amém? Eu resisto o diabo, mas ao mesmo tempo eu me achego a Deus. Pegou a visão? Assim eu vou vencer a tentação. Assim eu vou superar as armadilhas do diabo. Chegue a Deus e Deus se chegará a você. Não é só chegar e querer que Deus venha ao teu encontro. Não, é você que vai ao encontro de Deus. Amém? Limpar as mãos, pecadores. Aqui fala de santidade. Por quê? Porque as mãos vão representar as ações. E quando uma pessoa faz algo errado, o ditado diz que aquela pessoa sujou as mãos. Sim ou não? E quando ela não quer fazer, ela diz: eu não vou sujar as minhas, então eu não vou fazer coisas erradas. E se um dia fiz, eu vou limpar as minhas mãos e não farei mais. Quem compreende? Voz de duplo ânimo. Sabe aquela pessoa inconstante? Sabe aquela pessoa que não sabe o que quer quando não é 8, é 80? E eu me refiro também à questão da fé. Está na hora de você ser constante na sua vida com Deus. Porque tem pessoas que têm momento de firmeza, glória a Deus e aleluia. E tem pessoas que têm um momento de desânimo, que daqui a pouco parece que ela vai até desviar. Daqui a pouco ela está firme, ela está orando com frequência, ela está lendo a Bíblia, ela está vindo na igreja, ela não está faltando Santa Ceia, ela está fazendo a campanha, ela está no momento bom. Amém? Daqui a pouco já não ora mais, já não lê mais, já não faz mais jejum, já está faltando na igreja quase sempre, Santa Ceia já está com as 3 que não vêm, aí daqui a pouco ela está fraca. Tem que ter o quê? Constância. Disse o Senhor: sejam firmes e constantes. E depois diz: purificai o coração. Limpai o coração. Versículo 9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui tem duas coisas distintas.
Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Comportamento, ser humilde. E no versículo de número 9 e 10, esse tipo de humilhação aqui é mais profunda. É se humilhar agora diante de quem? Diante de Deus. Ser humilde não é ser pobre não, tá, pessoal? Eu vejo o pessoal, às vezes, até na TV, os repórteres, falando que o povo é humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse povo pode ser simples. Esse povo pode ser desfavorecido, mas pode ter muita gente soberba sem ter nada. Amém? Sim ou não? Talvez você conheça uma pessoa que não tem nada e que é muito soberba. É ou não é? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse versículo de número 10, quando fala, humilhai-vos perante o Senhor, é uma humilhação que você presta diante de Deus. Mas você tem que encaixar com o 9 que diz, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o riso em pranto e o gozo em tristeza. Seja sincero. É momento de alegria, pessoal? Com o mundo que a gente está vivendo, é momento de alegria? É momento de pranto. É momento de tristeza, é momento de humilhação. Porque a qualquer momento o Senhor voltará. E muitos que disseram Senhor, Senhor, ficarão de fora. Não herdarão o reino de Deus. Alguns poderiam aproveitar até o argumento do carnaval e dizer, tem muito lugar por aí que no lugar de estar realizando culto, fecharam as igrejas e foram fazer retiro, foram se vestir em nome de Deus, mas foram se vestir. Mas não é sobre isso não, isso é o de menos. Eu não vejo problema nenhum não. Diante de Deus não vejo problema nenhum. Não é 4, 5 dias que vai levar uma pessoa para o inferno, quem está entendendo? Mas é o histórico, é o dia a dia. É como as coisas estão sendo feitas. Tudo é motivo de riso, tudo é motivo de gozo, tudo é motivo de alegria. Mas mediante ao que tem acontecido, a igreja ela precisa se humilhar diante do Senhor para que o Senhor venha exaltá-la. Amém? Versículo 11 em diante. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Última coisa, não julgue, não julgar. Por mais que a Bíblia diga, por mais que a pessoa saiba, ela ainda tem esse hábito de julgar as outras. Todo mundo é errado, ela é certa. Todo mundo é pecador, ela é santa. Todo mundo está no erro, ela está no acerto. Não, não seja assim. Você não está na posição de juiz. Só há um juiz e legislador, que é Deus. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então eu apontei para você aqui, vou tentar até recapitular aqui, prazeres da carne, cobiça, inveja, motivação errada, mundanismo, orgulho, soberba, se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, se achegar a Deus para que Ele se achegue a você, limpar as mãos, ser uma pessoa constante, purificar o coração, se humilhar diante do Senhor e não julgar. Se nós conseguirmos tudo isso aqui, já vai ser algo muito relevante para a nossa santidade, para a nossa santificação, que tem que ser diária, dia após dia.
É aquele exercício diário de você acordar, fazer a sua oração, falar com Deus e lembrar: hoje é dia de se santificar. Amém, gente? Aí quando for na terça pela manhã, você fazer a mesma coisa, orar, falar com Deus e você lembrar: hoje é dia de se santificar. E na quarta-feira pela manhã, no ano de 2050, quem vai estar vivo em 2050? É mesmo? Pastor, o senhor jogou lá em cima porque talvez o senhor esteja, né? Talvez, se Jesus não voltar. Em 2050 serei um jovem senhor de 60 anos. Amém? Que dia é hoje do mês? 11? 11, domingo. Eu não sei que dia vai ser o 11 de fevereiro em 2050, e se vivo eu estiver, mas eu vou ter que acordar e eu vou ter que lembrar do que eu estou falando aqui para você. Vou falar com Deus e vou lembrar: hoje é dia de se santificar. Amém? Sabe por quê? Porque aquele que é santo é o que tem a chave nas mãos, que nos abre portas nessa terra e no reino dos céus. Eu termino com você em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7. Enquanto você abre, falando de idade, teve uma época que eu queria viver até 80. Acho que agora eu quero viver até 100 pelo menos, se Jesus não voltar. Apocalipse 3, versículo 7. Quem achou? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é o que, gente? Santo. E quem é ele? Jesus. O que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Quem recebe essa palavra? Pegou a visão?